Bem, os versículos que eu quero ressaltar em Jó 14 no dia de hoje são os seguintes. Eu quero ressaltar o de número 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 22. Esse versículo, eles dizem o seguinte: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ora, uma vez que o homem nascido de mulher, ele tem poucos dias, ele é cheio de inquietação, porque há muita coisa que ele quer fazer, há muita coisa que ele assume que ele gostaria de conhecer, mas falta-lhe tempo, falta-lhe dinheiro, falta-lhe recursos. Então, o que acontece? Ele é bem poucos dias e cheio de inquietação, porque a vida, ela vai ter um tempo certo para ser vivido, e dentro desse tempo é o tempo que ele terá para fazer aquilo que ele deseja. E nessa observação, ele compara que os dias saem como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Ou seja, ele mostra a fragilidade dos dias do ser humano, do homem, que hoje ele está e amanhã ele pode não estar mais. Então, o versículo 1 e 2, eles mostram a fragilidade do homem. Uma vez que os seus dias, eles são poucos, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além deles. Significa que quando Deus criou o homem, Deus já sabia o tempo certo que ele estaria aqui na terra. Deus criou um homem com data de início e data de fim. E o homem, ele veio com um prazo de validade. Mas, morto o homem, ele é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Jó, ele questionou aqui, uma vez que o corpo, ele ia para a terra, né? Uma vez que ele seria sepultado, como lhe seria o espírito? Onde estaria? Bom, quando o homem, ele vem a falecer, a primeira coisa que acontece é lhe faltar a vida, ou seja, a alma, o fôlego de vida lhe é tirado, a alma lhe é tirada e Deus pega para si. Agora, quanto ao espírito, este é recolhido para Deus, porque o espírito pertence a Deus, porque Deus posteriormente dará um destino a este espírito. Então, o espírito, ele ficará com Deus até que ele tenha um destino eterno. Então, o que mostra que o corpo se perde e o espírito vai para Deus. Como as águas se retiram do mar
e o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Ora, quando a água ela escoa para o mar, quando o rio se esgota e fica seco, significa que a vida lhe foi. Aquilo que existia não existe mais. E da mesma forma, quando o homem ele vier à sepultura, ali ele findará a sua existência física. Porém, a sua existência espiritual ainda continua com o espírito guardado por Deus. E esse se erguerá do sono só quando Deus assim o escolher o dia certo. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Por que Jó, ele pede para que Deus o esconda na sua sepultura? Porque Jó sabe que quando o homem peca, ele vai prestar conta do pecado que ele tem a Deus. Mas acontece que este pecado, muitas vezes, e na sua grande maioria, ele causa ira em Deus. E o momento em que Deus vai derramar essa sua ira sobre a terra é o momento em que muitos sofrerão. Muitos estarão a sofrer tanto fisicamente quanto espiritualmente. No entanto, esse sofrimento, ele jamais terá um refrigério, porque nesse período a bênção do Senhor não estará mais aqui. O que reinará no momento será a ira de Deus. Então, por isso, Jó pede que ele deseja que no momento em que Deus derramar a ira dele sobre a terra, ele já esteja na sepultura, porque aí ele não sofreria sobre a sua carne além daquela que ele estaria sofrendo. E ele saberia que, porventura, Deus lhe daria no futuro a condenação de acordo com aquilo que ele iria ser condenado, sem que viesse a sofrer por coisas que ele não participou. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Mostra que quando o homem morre, ele ainda tem uma esperança de ter uma nova chance de viver. Mas essa chance, ela é apenas um sonho, ela é apenas um desejo que ele esperaria que acontecesse. E chamar-me-ias e te responderia, afeiçoar-te à obra das tuas mãos. Quer dizer que ele reconhece que se ele soubesse que ia morrer em pecado, o que ele faria? Ele teria se esmerado para viver uma vida reta e digna diante aos olhos de Deus. O que ele faria? Ele afeiçoaria as obras das mãos de Deus, porque assim ele estaria de acordo com os desígnios e os desejos de Deus. Ou seja, ele quer ter uma nova oportunidade de vida com conhecimento de que ele morrerá e do que ele faria.
Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. A sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Porém, embora Jó, representando a figura de um homem, ele desejasse que ele pudesse ter uma nova oportunidade de viver, já sabendo que ele morreria e que ao morrer ele teria um preço a pagar, ele, com certeza, ele mudaria a forma dele se portar diante do mundo, diante das coisas que aqui ele fez, porque assim, certamente, ele teria a esperança de que ele não sofreria e não pereceria de forma que não tivesse proveito eterno. Então, Jó, ele reconhece que a vida é única e de nada lhe adianta guardar apenas sabedoria daquilo que ele viveu aqui, para que ele pudesse viver novamente baseado nos entendimento de que ele teve, de quais seriam as consequências da sua vida aqui na Terra. E pensando nisso, o que acontece? Essa reflexão mostra que Jó, ele quando sofria, ele percebeu que o homem ele vem na Terra com um propósito maior do que apenas existir. Ele percebeu que o propósito do homem na Terra não era só adquirir coisas que fossem passageiras, como um rio, como uma montanha. Ele teria que juntar uma vida de forma que no futuro essa vida fosse lhe render um sucesso diante de Deus, uma vez que a vida lhe exigiria prestar contas a Deus, tendo em vista que Deus sabe o tempo de que nós estaremos aqui na Terra e dos meses em que Ele colocou sobre nós aqui como limite. E que esse tempo que foi lhe dado, como ele era consumido, ele teria que responder a Deus, porque depois o seu espírito, ele seria aquele que iria arcar com as consequências da vida que ele teve aqui. Eu espero que, assim como eu, cada um de vocês procurem viver uma vida que tenha um relacionamento com Deus. Assim como Jó, ele, no decorrer desses versículos, ele tem mostrado que ele tem analisado a sua vida e observado que a vida, ela deve ser desfrutada pensando em Deus, porque, lamentavelmente, as coisas que a gente faz, elas não ficam apenas naquilo que a gente fez. Ela haverá uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim, seja um castigo eterno ou seja um gozo eterno. Então eu espero que esse capítulo de Jó 14, nessa parte da pregação que eu quis fazer no dia de hoje, ela possa falar ao seu coração, que a vida, ela deve ser sempre pensada, porque tudo que a gente faz há uma consequência. E a vida,